Eu vou começar com uma notícia que chama muito a atenção, porque a gente debateu muito esse tema recentemente, que foi a questão lá de Rafah. Quer dizer, hoje Israel está mandando os palestinos para Rafah. Atacou Gaza, mandou para Khan Yunis. Ataca Khan Yunis e o centro da faixa, manda os palestinos para Rafah. Inclusive está atacando Rafah também, mas manda o pessoal para Rafah, e em Rafah os palestinos estão pressionando para que os egípcios abram o posto de passagem. Então, o ministro de Relações Exteriores do Egito, falando agora há pouco para a CNN, ele disse o seguinte, que a operação do posto de passagem de Rafah, em relação à lista de pessoas que têm autorização para passar ou não, é a atribuição de Israel. Porque Israel tem a atribuição de controlar as fronteiras do território da faixa de Gaza, por terra mar e ar. Então, em função da falta de autonomia da autoridade palestina para fazê-lo, nos seus acordos com o Egito, o ministro de Relações Exteriores do Egito disse, só está saindo quem Israel permite. Então, em função dessa realidade, a gente pode compreender essa pressão toda que é feita em relação, boa noite, Ana Paula Mendes, essa pressão toda que é feita em relação ao posto de passagem, e a ideia de que a deliberação sobre quem pode ou não passar, porque houve muito essa polêmica, não é? Em relação à saída daquele grupo de 32 brasileiros e pessoas vinculadas a eles. Então está claro agora, uma manifestação oficial do Egito, que quem autoriza as pessoas a saírem ou não de Gaza é Israel. Então vamos entender essa equação. Israel ataca o norte de Gaza, pede para que os palestinos se dirijam ao sul. Israel ataca o sul da faixa de Gaza, pede para que os palestinos se dirijam à fronteira. Mas, ao mesmo tempo, quem não autoriza a operação dessa fronteira de uma forma um pouco mais flexível é Israel. Então, a pergunta é, o que deseja Israel em relação ao destino desses palestinos? O que Israel deseja em relação ao destino desses palestinos? É uma pergunta que eu acho que todos nós deveríamos nos fazer para compreender essa realidade no sul da faixa de Gaza. Então, esse é um ponto muito importante, uma das coisas que eu gostaria de passar para vocês, porque eu tive a oportunidade de assistir a fala do ministro de Relações Exteriores do Egito para a CNN, então é um meio oficial da República Árabe do Egito, que diz que Israel é quem determina quem pode ou não pode sair por lá. Tá? Vamos lá, esse é um ponto. A situação na faixa de Gaza é absolutamente caótica. Outro vídeo que chamou muito minha atenção é uma instalação das Nações Unidas, né, UNRWA, de refugiados, sigla em inglês, estava ali milhares de palestinos ali pressionando para que, pelo menos, se o portão de Rafah não for aberto, para que pelo menos o portão de Rafah possa receber insumos de atendimento às necessidades básicas dessa população. E as Nações Unidas responderam a esses palestinos o seguinte, quer dizer, que vai fechar a conta do que eu coloquei agora há pouco. Responderam que eles dependem de acordos que possam ser firmados por Israel e por Egito. Quer dizer, para efeitos legais, por mais surreal que possa parecer, para efeitos legais, não existe a fronteira entre Hamas e Egito. Para efeitos legais, isso eu alerto o Brasil às 20 horas e 17 minutos dessa quinta-feira, para efeitos legais, existe a fronteira entre Israel e o Egito. Não porque a faixa de Gaza seja considerada território israelense, mas sob ponto de vista aduaneiro, de gendarmeria, sob ponto de vista de controle de fronteiras, há um acordo entre o Egito e Israel para que essa fronteira seja gerenciada apenas, aberta ou não, quando houver acordo, consenso entre Israel e o Egito. Nesta parte, a não ser que fosse por uma colocação de um óbice físico, material, por parte do Hamas, do Jihad ou de outros grupos palestinos, não há possibilidade de dizer que não está aberto porque os palestinos não querem. Não são eles que controlam. Não são eles que controlam. Quem tem a chave do portão de Rafah é Israel e Egito. São esses dois países que têm essa autoridade. E vocês sabem que desde a última sexta-feira, quando recrudesceu o conflito, quando a pausa de 7 dias foi interrompida, os ataques continuam absolutamente brutais. Hoje eu vi uma imagem
de centenas de palestinos sendo presos na região próxima, ali acho que é a leste de Khan Yunis, em uma incursão das forças israelenses, e centenas de palestinos que inclusive estavam assim, sem camisa, estavam ali sofrendo inspeção, sentados e tal, as imagens foram veiculadas, diziam que aquilo ali, claro, pelos propagandistas, né, seriam grupos de terroristas.